Vou guardar um pouco aqui e já vou começar a falar. Já faz um tempo já que o autor Vincent Young ele fala sobre a questão de Deus ser o autor do pecado. Inclusive tem um livro, né, sobre Deus ser o autor do pecado. Essa questão da autoria do pecado, do mal, né, ela entra em conflito com a ideia de alguns reformados, não muito diretamente, mas por questão, vamos dizer assim, de falta de entendimento da parte deles também. E por abraçar também uma metafísica escolástica, né? Então você tem uma dificuldade na teologia reformada, na teologia brasileira, de aceitar a questão de que Deus causa metafisicamente todas as coisas que acontecem. Primeiramente, falando diretamente sobre Vincent Young, o que ele defende, a teoria dele de ocasionalismo, ela ensina que Deus causa metafisicamente absolutamente todas as coisas que acontecem no mundo, né? Na verdade, essa teoria não é dele, né? É bíblica. Eu já venho falando sobre isso. Por quê? Porque Deus tem um controle absoluto sobre todas as coisas. E o controle absoluto de Deus sobre todas as coisas envolve todas as ações e todos os pensamentos e tudo que acontece no universo de Deus, que está contido dentro do seu, debaixo do seu arbítrio, do arbítrio divino, né? E Deus tem um propósito teleológico para as coisas. O que é isso? Deus criou todas as coisas para um fim, até os ímpios para o dia da calamidade. Provérbios 16:4. Ou seja, Deus criou tudo para um propósito, até o ímpio para o dia do mal, para o dia da calamidade. Aí você vai dizer, não, mas não pode ser Deus que faz o ímpio ser ímpio. Ele nasce totalmente depravado. A questão é quem faz ele nascer totalmente depravado? Por que Deus não fez ele nascer não depravado em outro lugar? Porque criou ele dentro da raça humana caída. Podendo fazer isso, ele não fez. Porque soberanamente Deus decidiu que deveria ser assim e que o homem nasceria escravo do pecado, da semente de Adão. E Deus responsabilizou o homem e toda a raça humana por uma decisão que Adão fez e você não fez essa decisão, mas mesmo assim Deus responsabiliza você por ela. Você é escravo do pecado e você não fez essa escolha. Você nasceu assim. A liberdade nunca entra na questão de responsabilidade, como eu já vim falando muitas vezes. A questão mais difícil para eles entenderem é: Deus ser o autor do pecado não significa que Deus é mau. Nunca. Por exemplo, Deus ele cria a matéria do nada. Ele cria a matéria ex nihilo, do seu poder. Mas Deus não é matéria. Deus é espírito, mas a matéria ela é causada metafisicamente pelo poder de Deus. Deus não se torna material porque ele criou ou ele causou a matéria. Deus não se torna mal porque ele causou o mal. É impossível você dizer que Deus agora é mal porque ele causou o mal, é absurdo, é irracional. Entende? Em primeiro lugar, porque os termos de bem e mal quem define são ele, né? Agora a questão, ou se Deus permite ou se Deus causa o mal, das duas formas, estou usando a questão de permissão porque muitos gostam de falar sobre permissão. Das duas maneiras, Deus quis que o mal viesse para o mundo, não. Porque Deus tinha um propósito para isso acontecer. A teleologia está na Escritura, desde Gênesis a Apocalipse. O que é teleologia? Deus fez tudo para um propósito, até o ímpio para o dia da calamidade. Você não pode escapar disso. Então tem vários versículos que falam sobre isso. Por exemplo, Pedro fala que aqueles falsos mestres, em 2 Pedro 2:12, eles são como animais e presas que foram feitos para serem presos e mortos. Quando Deus fala para Jó, e Jó está questionando a Deus, daí no final, Deus aparece para ele e fala para ele, para representar o seu poder, Deus usa o Leviatã, que é uma figura mítica, né, daquela época. Alguns creem que era um ser literal, mas enfim,
O Leviatã era um ser marinho na mitologia antiga, que derrubava embarcações e era feroz, né? O que acontece? Deus pega e diz para ele, veja o Leviatã, pesca ele com seu anzol, atira nele arpões, pega ele. E Deus diz assim, quem é aquele que ousa se levantar diante de mim? Ou seja, até o Leviatã existe para que Deus revelasse a si mesmo naquela criatura. Aquela criatura feroz e terrível, né? Que Deus diz assim, quem ousará despertar ele do seu sono? Pode ser até o diabo, a figura do diabo, como alguns falam. Como Deus fala em Isaías também, eu criei o ferreiro e o assolador para ferir, nenhuma arma forjada contra ti prosperará. Mas qual é a garantia nossa, filhos de Deus, de que nenhuma arma forjada contra nós prospera, se Deus não controla o mal nem causa? A garantia é que Deus fala em Isaías que ele criou o assolador para ferir. Isso é teleologia, se chama. Ou seja, Deus não agiu de maneira impensada quando ele decidiu, quis que o mal viesse no mundo, ou permitiu ou causou, não importa a palavra que você use para o mal. Ele tinha um propósito para ele. A questão é, a garantia que nós temos que o mal não vai prosperar contra nós é porque o próprio Deus controla o mal. Eu criei o assolador para ferir. Eu fiz. Se Deus não controlasse o mal, o universo seria um caos. A questão do problema do mal não é um problema para Deus. Ela é um problema para o homem que é depravado. Não aceita que Deus seja Deus. Deus é Deus e o mal existe para realçar e para revelar a antítese de Deus. Aquilo que ele não é em seu caráter. Deus não é mau em seu caráter. Mas para que ele se torne, para que ele revele a sua ira, o mal deve existir. Se Deus queria mostrar os atributos dele, a sua glória, em sua totalidade, seu poder, como ele exerceria o seu poder? Como ele exerceria a sua ira se não existisse o pecado e o mal? E outra, como Deus mostraria sua misericórdia, o amor e glória se o pecado não existisse? É de fato, Deus, ele planejou que isso tudo acontecesse no mundo. O mal, o pecado viesse no mundo. Mas para quê? Para mostrar a sua glória. Mas isso irrita mais ainda o homem, porque ele acha que... Tá, pode ser. Ele acha que Deus não tem o direito de fazer isso com ele. Mas Paulo diz que Deus tem. Deus é o oleiro que tem o direito de fazer isso com a massa. A questão, sempre teleológica, aponta para quê? Para uma autorrevelação e autoexpressão divina. A questão do autor do pecado, que Vincent Chung defende, não se trata apenas de defender que Deus ele causa o mal, no sentido em que nós temos que defender isso por algo sem sentido. Não, 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 não. Isso é defendido porque nós defendemos o direito de Deus de se autoexpressar e se autorrevelar. E a glória de Deus em primeiro lugar. Deus, ele tem em si mesmo, de maneira intrínseca, direito e glória em si mesmo de fazer o que ele quiser. Isso significa que ele é o eu sou. Não o homem, não as criaturas. O universo é dele. Quem estabelece as regras são ele. O homem odeia isso. Quando nós falamos que Deus fez as coisas porque simplesmente ele quis, nós não devemos procurar uma causa anterior à vontade de Deus. Calvino, Lutero diz isso, Zwinglio, Martin Bucer, os reformadores diziam isso. As pessoas ficam loucas. Elas simplesmente afirmam que Deus não pode fazer isso. Isso é voluntarismo e acham vários termos estúpidos para isso. Mas na verdade, não existe causa anterior à vontade de Deus. E eles dizem, não, mas Deus faz as coisas usando a sua mente. E a sua mente planejou, meu querido, que ele glorificasse a si mesmo. Deus não deixou de usar a sua mente por isso. Nem se tornou voluntarista. Não, ele não está fazendo isso por uma necessidade. Ele simplesmente quer se autoexpressar. E se autoexpressar se auto-revelando. Isso é ser Deus. Ele é o eu sou. Quando ele pega e diz para Moisés, eu acho tremenda essa passagem, ele chega para Moisés e diz assim, eu ouvi a aflição do meu povo, eu desci para tirar eles do Egito. E Moisés diz, não, mas quando eu for falar com eles, o que eu vou dizer? Eles vão dizer, o Senhor não te apareceu. Diga para eles, qual é o teu nome? Moisés pergunta. Diga para eles, eu sou o que sou. Esse é o meu nome para sempre. Eu sou. Diga para eles que eu sou me enviou a vós. Eu sou me enviou a vós. Deus é o eu sou. Ele é o eu. O homem gosta do ego, gosta e acha que é ruim quando alguém se autoexpressa.
Ele acha que é soberbo, arrogância. Mas Deus, ele não está nem aí para isso. Ele se autoexpressa. E ele tem o direito de fazer isso. Entre os arrogantes, não existe ninguém que é mais eu sou do que Deus. E isso não é arrogância, porque ele tem o direito em si mesmo de ser o que é. Ou seja, a megalomania, a arrogância é pecado para nós. Mas para Deus, se auto-expressar, se auto-revelar a sua glória, não, não é. Porque ele é o que é. Ele diz, diga ao povo de Israel que eu sou. E depois ele fala, assim você me dirá, eu sou, me enviou a vós. Então, ele chega lá e diz assim, mas eu endurecerei o coração de Faraó e ferirei o Egito com todas as minhas maravilhas. Ou seja, mas como que ele vai fazer isso? Entrar dentro de uma nação e tirar um povo de lá? Que direito Deus tem de entrar numa nação que cultua outros deuses, que não creem nele, e fazer tudo aquilo? Ele tem porque ele é o sou. E quando ele chega lá, aquele povo que ele escolhe, e tira aquele povo do Egito, e se apresenta a Faraó, várias vezes Faraó endurece seu coração. No capítulo 10 é interessante, porque Deus diz para Moisés, agora você vai falar com Faraó. Eu, porém, tornei endurecido o coração deles e dos seus conselheiros, para que eles não me ouçam. Mas eu fiz isso para que você conte às gerações futuras como eu zombei dos egípcios. Que isso? Deus zomba? Sim, Deus zomba. Ele tem o direito de zombar, escarnecer de quem ele quiser. Isso é ser Deus. Ser Deus é ter o direito de zombar e escarnecer, de fazer algo para zombar, para escarnecer, para pisar em cima. Ah, isso é muito forte. Isso é ser Deus. É muito difícil o homem respeitar isso. É muito difícil entender. Mas não se deve buscar uma causa anterior ao direito dele de se autoexpressar. Então ele vai e endurece o coração de Faraó, mas mesmo assim ele chega para Faraó no verso 3 e diz, até quando você vai se recusar a humilhar-se diante de mim? Sendo que no versículo 1 e 2 Deus diz que ia zombar de Faraó e dos egípcios. Que brincadeira é essa? Que Jeová fez com Faraó, alguns diriam, de dizer para ele até quando ele iria se recusar a se humilhar diante dele, se ele mesmo estava endurecendo o coração de Faraó. Sim, era uma zombaria. Deus tem o direito. No capítulo 9, Deus já tinha dito, para isso mesmo te levantei, para te mostrar o meu poder e para que o meu nome seja anunciado em toda a terra. O nome disso é teleologia e está em toda a Bíblia. Em toda a Bíblia. A questão é, o pecado não entra na terra sem que Deus queira. Use você a linguagem que você quiser, permissão ou não. O meu interesse é a intenção divina e não, digamos assim, como a coisa aconteceu. Isso não me interessa. O meu interesse maior é a intenção divina, de mostrar a sua liberdade em fazer as coisas. Deus tem a liberdade, por exemplo, de fazer com que o pecado entre no mundo, deseje que o pecado entre no mundo para fazer dele o que ele quer. Não é tão importante quanto causar ou controlar o pecado diretamente. Mas é mais importante você entender a intenção de Deus em fazer isso. Qual a intenção de Deus com tudo que ele fez? Eu não entendo muito coisa do que Deus faz, vamos supor, você pode dizer. Você fala de causa, mas eu não entendo como isso não faz Deus. Isso é absurdo, irmão. Você tem que ver o que Deus quer fazer com aquilo. Qual o propósito de Deus com isso? A questão é como Deus faz. Muitos teólogos têm levantado questões metafísicas, por exemplo, baseando sua metafísica em teorias tomistas, aristotélicas, de causa, para tentar explicar essa situação de como Deus causa as coisas más. Não, Deus não pode causar diretamente, ele tem que permitir. Isso nem me interessa, na verdade, se ele permite ou causa. A questão é que Deus quis que isso acontecesse. E ele tinha um plano para isso. A questão primordial não é como Deus faz. A questão primordial é o que Deus quer fazer com isso. Você não conseguiu entender ainda? O que Deus quer com o mal? O que Deus quer? Se auto-revelar o seu poder e a sua ira. Tudo tem a ver com a glória de Deus, tem a ver com Ele. Não com um pecado em si mesmo, nem com o ato pecaminoso em si mesmo, nem com o diabo, a quatro, nem com o homem. Tem a ver com Ele. Ele é o eu sou. Então, toda objeção de Deus ser o autor do pecado ou não é absurda e ridícula.
Em primeiro lugar, porque Deus tem o direito de fazer o que Ele quiser com o que é dele. E Deus, ele tem o direito de se autoexpressar. E a glória de Deus, ela é anterior e maior do que tudo que existe. Nem todas as vidas no universo que existem, existiram e vão existir por toda a eternidade valem um grão da glória de Deus. Porque Ele é o eu sou. A vida é Ele. Ele é a vida. A vida estava nele. Jesus era a luz dos homens. O Espírito é a vida. As minhas palavras são Espírito e vida. Deus tem a vida em si mesmo. Por que Deus não fez o homem autônomo? Por que Deus não criou o homem com um poder mecânico de autocausar sua própria vida? Veja que absurdo esse tipo de pensamento, mas por que Deus fez o homem depender de alimentos e água? Por que Deus não fez ele independente? Se ele queria alguém autônomo? Por quê? Ele está nos mostrando um princípio que só Ele é a vida em si mesmo. E Ele guarda e reserva esse direito para si. Isso é ser Deus. Ele não vai abrir mão disso. Ele é a vida. E Ele fala em Deuteronômio: eu levanto as minhas mãos para o céu e juro eternamente pela minha vida eterna. Se eu pegar os meus inimigos e esmagar os crânios cabeludos deles com as minhas mãos, isso é ser Deus. Ele fala isso em Deuteronômio. Eu firo e eu mato. Eu faço viver e faço morrer. O homem perdeu a noção de quem Deus é. Porque ele não vê o Deus revelado na Bíblia. Ele vê o Deus na teologia. Na teologia dos homens. Na teologia com as lentes humanas. Com a metafísica humana. Com padrões humanos de ética. Então ele não consegue ter a imagem do Deus soberano. Então o mal é algo que sempre deixa ele em pânico. Porque amanhã alguma coisa pode acontecer. Amanhã o diabo pode isso. Amanhã algo. Não. Amanhã vai acontecer o que Deus determinou que acontecesse. As coisas estão totalmente debaixo do controle de Deus. Não existe nenhuma ave cai no chão, nenhum pássaro, se não for da vontade do nosso Pai Celeste. Então, não existe nada que aconteça sem que Deus seja, em primeiro lugar, seu autor. E com questão de autoria, nós não falamos de metafísica, a gente usa o exemplo que o Jung usa de um autor que escreve um livro. O autor escreve um livro. Ele não é o agente que está matando ali quando ele escreve o livro. Ele é o autor. Quem é o louco, absurdo, burro, que vai acusar o George Lucas dele ter feito o Anakin Skywalker matar todas aquelas crianças no Templo Jedi do filme Star Wars? Como que a pessoa vai dizer que o George Lucas é o responsável por isso, se a obra é dele? Mas os homens reservam a si mesmo o direito de fazer o que eles querem com suas criações intelectuais e com tudo que eles fazem. E eles criam ídolos à sua própria imagem e a ideia de Deus na sua própria imagem. Mas eles não veem o que Deus é em si mesmo e eles não veem e não procuram saber quem Deus é em si mesmo. Por quê? Porque a mente deles está obscurecida pelo pecado. Nós devemos temer a Deus. E como eu posso temer a Deus, respeitar a Deus mais, se eu pensar que algo no universo não está debaixo do seu controle e domínio? Ou que não foi Ele a causa primordial e última, ou digamos assim, a única causa que se exploda quem discorda daquilo que acontece de ruim, porque Ele simplesmente o quis. Como eu vou temer? Como eu vou falar como Moisés, depois que Deus atraiu os egípcios para o Mar Vermelho e os afogou lá, depois de ter endurecido o coração de Faraó diversas vezes, e jogado 10 pragas no Egito e arruinado todo aquele país, e Deus destruiu Faraó no Mar Vermelho, mesmo ele tendo endurecido, como o apóstolo Paulo diz em Romanos 9, a quem quer, ou seja, Faraó, e depois pune Faraó por isso no Mar Vermelho, e o mata. E Moisés diz assim: quem não te temerá, ó Senhor? Como eu vou ter esse sentimento de temor se o meu Deus não é esse Deus da Escritura que endurece o coração de quem Ele quer? Como? Se eu não vejo o propósito teleológico,
de Deus fazendo as coisas, de Deus causando as coisas, de Deus no controle absoluto das coisas. Agora, a questão que volta contra os nossos oponentes é o que eles querem dizer com Deus não ser o autor do pecado. Que Deus não causa o pecado, que Deus não é causa eficiente do pecado. Como eles determinam, como eles definem causa eficiente? E uma causa eficiente, ela não é garantida por Deus, é só permitida? E como Deus trabalha com todas as causas eficientes más que acontecem no mundo? Porque, segundo alguns autores, as causas eficientes são os homens de todas as coisas más que acontecem no mundo. Como Deus trabalha com elas? Deus as permite e usa de oportunismo. E como as coisas contingentes dessas causas eficientes, ou seja, que o próprio homem causa por si mesmo, sem um propósito teleológico, acontecem? E como Deus lida com essas coisas contingentes, como um zagueiro que tem que resolver o problema das causas contingentes, que a causa eficiente, que não é ele, nesse absurdo metafísico que eles criaram, né? Que a causa eficiente causou e ele tem que resolver agora, porque agora ele está em problema e Jeová tem que resolver. Não. Se Deus faz isso, ele pode fazer, não discordo, ele pode fazer o que ele quiser. Mas não é o Deus da Escritura. Deus da Escritura, ele faz as coisas com um fim teleológico, como a gente disse, até o ímpio foi feito por dia do mal. Ele não é contraditório. Nenhuma coisa acontece na Escritura sem que Deus esteja por trás daquilo. Que Deus é esse? Que não é a causa eficiente das coisas que acontecem. A questão não é a causa secundária. Termo que você quiser usar para causa secundária. A questão é se ela é eficiente, como eles defendem, o que eles dizem com eficiente. Como diz um amigo meu também, eles dizem Deus é ato puro. O que é ato puro? Como que você define isso com a Escritura? Como você deduz isso da Escritura? Não, Deus é ato puro. Então, deduza isso da Escritura. Onde está essa definição? A pessoa fica brava. Aí ela diz que você está blasfemando porque você está dizendo que Deus é o autor do pecado, mas se Deus não é o autor do pecado, quem é? O homem, o diabo? Então Deus permitiu o pecado por quê? Ele tinha um propósito para aquilo? Não garantiu que o pecado acontecesse? Simplesmente se aproveitou do pecado, da causa eficiente que era o diabo ou o homem, e então fez um plano em cima daquilo? Deus tem direito? Tem direito de fazer isso. Mas é assim que a Escritura diz? Ou Deus não é aquela pessoa na Escritura, aquele revelado, aquele Deus na Escritura, que quando algo acontece e o inimigo pensa que ele fez, Deus pega e mostra que já estava dentro do plano dele para fazer aquilo. Como Deus fala para a Síria que, como o machado se gloria contra o lenhador ou a serra contra o que corta com ela, pensando que a Síria estava fazendo tudo aquilo por si mesma, desarraigando muitas nações, e Deus diz assim: você nem sabe, ele nem mesmo pensa nisso, mas ele está sendo só um instrumento para fazer a minha vontade. Ou será que o diabo tem todo esse poder? Ou o diabo entra no conselho eterno de Deus, misericórdia? Não tem nem como explicar isso, não tem nem como explicar. A questão é, até onde vai a revelação bíblica? E o que ela diz sobre isso? O que a Bíblia diz sobre isso? Essa é a questão que nós temos que examinar. O que a Escritura fala? A Escritura diz que Deus, a gente precisa distanciar Deus do mal e do pecado para Ele ser santo? Onde Ele diz isso na Bíblia? Ele é santo por natureza dele. A gente falando em distanciar, a gente não está falando que Deus peca. A gente está falando que Deus não pode causar o pecado. Onde a Escritura ensina isso? Alguns ainda dizem, não, essa visão de que Deus causa o pecado e o mal é uma visão do Antigo Testamento. No Novo Testamento Deus não faz isso. E Apocalipse 17:17, que é o último livro do Novo Testamento, onde João diz que Deus colocou no coração deles que deem poder à besta e cumpram o seu intento.
Ah, mas Deus está usando o diabo para fazer isso. Quem disse que ele não está usando? A questão é de quem é a autoria, de quem é o plano, de quem é o fim teleológico pelo qual isso está acontecendo. Ou está acontecendo simplesmente porque o diabo pensou em fazer isso sem um propósito ulterior e Deus está usando isso no final de contas. Deus colocou em seus corações. Ou seja, quem é a causa ali? Quem é o autor desse ato? Deus. Metafisicamente. Tá, mas o diabo, claro. Deus não coloca o mal, digamos assim, no coração do homem. Por que ele faria isso? Qual o sentido dele ir diretamente? O diabo faz isso. É como ouvir um comentário, por exemplo, 1 Reis. Deus está lá no céu e ele diz assim: quem vai enganar Acabe para que morra na peleja? E um espírito de mentira vem e fala: eu farei isso. E Deus diz: vai, você vai prevalecer. E o que Deus fala? O que acontece? O espírito vai lá e mente na boca dos falsos profetas. O demônio adora enganar. Ele adora mentir. Ele destrói, ele adora destruir as pessoas, adora mentir, adora fazer tudo isso, é a natureza dele. Deus não precisa fazer nada, Deus pode mandar. Simplesmente mandou, como está lá em 1 Reis, capítulo 22. A questão da queda, por exemplo. As pessoas são obcecadas por isso. Deus permitiu a queda ou Deus determinou a queda de Adão? Se Deus permitiu ou determinou, que diferença vai fazer para nós? No final de contas, Ele é Deus e Ele pode fazer o que Ele quiser. A questão, não estou tergiversando dizendo que Deus não determinou. A questão é, além do permitir ou decretar, nós deveríamos entender. Não a questão de Deus fazer ativamente ou não. A questão é o que Deus quis com isso. A palavra de Deus diz que Deus faz os vasos de misericórdia para demonstrar a sua glória. Ou seja, o que Deus quis quando Ele desejou, intentou, porque isso não aconteceria sem o desejo e o querer dEle, que o pecado viesse no mundo. Que as pessoas fossem enganadas pelo diabo. Ele desejou, Ele intentou mostrar a sua glória. Através da ira dele sobre o mal, porque se o mal não existisse, Ele não poderia revelar a sua ira, e a sua misericórdia sobre aqueles que pecam, que Ele escolheu. A questão agora, indo mais adiante, Deus, Ele teve essa ideia olhando para o que a criatura faria por uma permissão, ou Ele já tinha essa ideia antes? É absurdo você dizer que o homem é causa eficiente de alguma coisa, sendo que Deus é aquele que fez as coisas com um fim teleológico. Deus, Ele quer se auto-revelar, auto-expressar os seus atributos através da criação, ou Ele age de maneira oportunista sobre o que aconteceria com a criação e reage a isso revelando seus atributos. Essa é a questão. Uma permissão, mera permissão, ela não pode acontecer na queda de Adão. Possível. A não ser que você coloque nas mãos do homem o gatilho para que Deus se auto-revele, a sua ira e a sua misericórdia. Como que nós vamos fazer isso? Não, mas Deus fez isso sabendo que ele iria cair e tal. Mas Deus viu que ele ia cair da onde? Por ele mesmo? Deus foi oportunista. Deus está se auto-revelando? Ou ele está esperando uma necessidade acontecer para que ele se revele? É muito sério isso. Muito sério. É por isso que o Jung fala que muitos reformados caem em blasfêmias. Por quê? Porque realmente colocar, metafisicamente falando, Deus apenas como permissor é fazer com que ele reaja à criação.
fazer que ele reaja, fazer com que a revelação dele na criação, em seus atos de criação, e seus atos de sustentação, seja não uma autorrevelação em primeiro plano, mas uma autorrevelação em cima de uma coisa que aconteceu que ele não queria, ou que ele queria permitir que acontecesse para que ele se autorrevelasse. Não é fácil essa situação. Agora, a questão que eu bato na tecla é: o que você tem que saber? O que Deus queria? A Bíblia é clara. Deus quer demonstrar a sua ira. Deus quer demonstrar a sua misericórdia. Deus quer se autorrevelar. Deus quer se autorrevelar. Esse quebra-pau, por exemplo, dos reformados sobre metafísica, no final de contas, se torna uma coisa totalmente irrelevante. Embora, como eu expliquei metafisicamente de maneira lógica, é absurdo você chegar à conclusão de uma mera permissividade. Todavia, eu entendo o temor de alguns, porque eles temem de falar que Deus é o autor do pecado, no sentido de atribuir a Deus algum pecado, alguma falha. Então eu entendo o pensamento de muitos. Mas a questão é, de onde eles assumem esse padrão? De onde eles assumem que existe esse padrão de que Deus não pode causar o mal, senão ele seria mal? De onde eles tiram isso? Não é das Escrituras. Não lendo a Bíblia. Então, por exemplo, tem uma passagem na Escritura que diz que Sansão foi a Timnat e viu uma mulher lá, filisteia, se apaixonou por ela. E os seus pais criticam ele, e a Bíblia diz: não sabiam eles que isso vinha do Senhor. O desejo pecaminoso de Sansão pela filisteia vem de Deus. A questão é, o pecado nasceu com ele. Quando ele nasceu em pecado como todos os homens. Agora, Deus usou esse pecado para o seu propósito e seu fim. Isso é algo que deve nos fazer observar que tudo tem um telos. Nem o mal, nem nada acontece no mundo sem um propósito ulterior. Sem uma intenção prévia divina que aquilo aconteça. E Deus, aquilo vinha do Senhor, ou seja, Deus queria usar o sentimento de ira de Sansão contra os filisteus. Todavia, você percebe que Sansão, ele não é uma pessoa ativa contra os filisteus. Embora ele tenha recebido de Deus força e unção, seja nazireu de Deus, ele não toma a frente de libertar o povo. Por que ele não faz isso? Provavelmente por carnalidade. Mas a questão é, ele sabe que ele é, porque ele é nazireu. Certamente os pais dele contaram para ele que ele era nazireu. Mas ele não toma a frente de ir lá e de destruir os filisteus. E o que Deus faz? Deus usa a parte pecaminosa dele para fazer isso. Mas espera aí, Deus não poderia, de alguma maneira mais positiva, fazer com que Sansão seja proativo e fosse combater com os filisteus sem que usasse esse pecado dos filisteus? Sim, poderia. Deus não poderia agir irresistivelmente em Sansão, em sua mente, ou através de algum profeta, direcionar ele para o seu propósito, como alguns dizem, que o propósito de Deus para Sansão era muito maior? Poderia. Por que Deus não fez? Porque ele não quis. Ele quis que fosse assim. E se não fosse assim a história de Sansão, como nós teríamos a história de Sansão? Como nós teríamos essa história que o autor conta de dor, de vingança, de ira? Como nós teríamos uma autoexpressão de Deus no meio da pecaminosidade, uma autoexpressão de ira, de poder? Sansão ergue os portões de sei lá quantos quilos da cidade de Gate, sobe rumo acima 40 e poucos quilômetros, ou 30 e poucos quilômetros, no monte. Sansão mata 1000 homens com uma queixada de jumento.
Ou Sansão é pego várias vezes pelos filisteus. Como nós teríamos isso? De que maneira nós teríamos essa história? Ou a reviravolta de Sansão ser afligido agora pelo pecado, e por ele ser afligido pelo pecado e por ele ser mutável como todo homem é, por ele ser fraco, Deus agora deixa que eles furem os olhos dele, cortem seus cabelos, e ele vai moer o trigo lá, e ele fica lá. E quando a gente pensa que está tudo perdido, o que Jeová faz? Ele vira tudo o contrário. E Sansão, por ser escolhido por Deus e por ter nele uma semente teleológica do propósito de Deus, e porque Deus quis, começa a arrepender e o cabelo dele volta a crescer. E ele se mata, que morreu os filisteus. Mas ele acaba com todos aqueles homens. Como nós teríamos essa história? Que história nós teríamos? No herói perfeito, que nunca falha, que nunca erra, que não supera nada. Quem é o autor da vida? Quem é o autor da história? Quem é o autor da história? Como a gente ousa questionar Deus e seus propósitos? Como nós somos falhos, como nós somos limitados, como nós somos dependentes de Deus. E o pecado revela isso. É a coisa mais louca. Alguns vão me criticar. O pecado revela que nós dependemos de Deus. E muitas pessoas que agem em cima do seu puritanismo e farisaísmo, que batem no peito, que não pecam, que são infalíveis, e apelam para a sua própria santidade, ao invés de apelar para a força de Deus, para a justiça que vem pela fé, não delas. Elas têm uma força carnal que não é uma força de Deus. Elas não têm uma força que vem do Espírito. Por quê? Porque elas que fazem. Elas que resistem ao pecado, elas que oram, elas que se mantêm. Elas fazem tudo isso pela força delas. Elas não reconhecem que depende de Deus para isso. É incrível que você vá numa igreja, você pega a história de várias pessoas, mas aquele que tinha a vida mais destruída é aquele que Deus mais usa, mais restaura, aquele que mais tem vida de Deus, aquele que mais age em prol do reino de Deus. Geralmente, os que eu conheço, e aqueles mais cheios do Espírito Santo, são aqueles que tiveram a vida mais arruinada e mais destruída. Por quê? Porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Porque o propósito de Deus de que essa fraqueza existisse, que é o pecado e a mutabilidade do homem e a queda, é para que dela ele retire o seu poder. Ah, mas isso é loucura. Isso que Paulo diz. Isso não quer dizer que eu estou defendendo que a pessoa vai pecar. Porque nenhum crente regenerado quer pecar. A questão é que essa fraqueza, é dela que Deus retira o seu poder. É dessa fraqueza, insegurança do homem, dessas complexidades que o homem tem por causa do pecado, é que Deus retira o seu poder. É que Deus demonstra que é pela graça. É que Deus demonstra para o homem que depende dele. Como o homem aceitaria ou entenderia, digamos assim, ou compreenderia alguma coisa de graça se ele não pecasse? Como o homem experimentaria a graça e a misericórdia de Deus se ele não pecasse? Se o propósito de Deus é revelar a sua misericórdia e graça na vida de um homem, de maneira como ele fez com o apóstolo Paulo, que falou mais sobre a graça do que todos os outros, certamente, antes dele falar sobre a graça, ele vai ser um assassino, desgraçado, igual Paulo era. Só que os neopuritanos são muito rápidos em julgar as pessoas. Aquele ali é um réprobo. Aquele ali não tem solução. Agora, quando nós entendemos que Deus é o autor da história, tudo pode acontecer. Aqueles que nós achamos que são os ortodoxos da vida se tornam os liberais do YouTube com papo de graça. Aqueles que nós achamos que são proeminentes
apostatam da fé, falam contra Deus. E aqueles desgraçados que não sei de onde vieram, esses Deus exalta. Porque a Escritura diz, a uns ele abate, a outros exalta. Que ele que faz isso. E como diz lá Ezequiel, eu, Senhor, então saberão todas as árvores do campo, que eu, Senhor, fiz reverdecer a árvore verde, e sequei a árvore verde e fiz reverdecer a seca. Como Deus pode fazer coisa nova, como ele diz em Isaías, se não tiver tudo um caos e uma desgraça? Como Deus vai fazer um milagre, sem a necessidade do milagre? Isso não é louvor à necessidade, isso é enxergar Deus com providência para a necessidade. Só quem tem fé pode ver isso. A situação pode ser a mais desgraçada, mas aquele que tem a semente de Deus e a fé, ele pensa, bom, Deus ele determinou a minha vida até aqui, eu criei nele, eu confiei nele. Ele tem alguma coisa para me ensinar sobre a situação que eu estou passando. O que Deus quer me ensinar com isso? Aqueles que conhecem a soberania de Deus procuram saber o que Deus quer ensinar com a situação. Ao invés de questionar por que a situação sem propósito. Eles não questionam a situação no sentido que Deus não tem o direito de fazer isso. Eles questionam a situação no sentido em que o que Deus quer me ensinar com isso? Eu sou aprendiz de Deus, o que Ele quer me ensinar com isso? Qual é a medida que eu devo tomar a respeito disso? Ele não é uma pessoa desativa com a situação. O que eu devo, qual a postura que eu devo tomar? E às vezes, quando não há postura que tomar, nem positiva, nem negativa, e ele se vê totalmente perdido de um lado ou de outro, porque ou ele se esforça e não dá, ou ele se humilha e não dá, então ele para, e desesperado ele simplesmente grita, lá no fundo da alma dele, o Espírito Santo intercede por ele, e ele sabe que não tem mais nada. A força dele e a fraqueza, digamos assim, a humilhação dele e a resistência dele contra o diabo acabou. E o que sobrou? E como Deus pode, daquilo que sobrou da vida dessa pessoa, que já não tem nada, de um gemido inexprimível, como o apóstolo Paulo diz, fazer algo novo? Como Deus faz isso? Deus faz. Então, Deus geralmente quer nos ensinar. E nós estamos aqui para aprender, não questionar a Deus. Satanás vai fazer o que ele faz, que é nos tentar. Ele vai usar as doutrinas bíblicas para nos tentar, vai usar a metafísica bíblica para nos tentar, vai usar a responsabilidade humana para nos tentar. Agora a situação é, se você tem escolha ou não, digamos assim, metafísica, que diferença faz você tem que obedecer a Deus igual? Por que rejeitar a soberania exaustiva de Deus? E eu digo como soberania exaustiva, é a soberania mais absoluta e possível que a Bíblia ensina. Simplesmente para defender uma liberdade, sendo que se você é livre ou não, você vai ter que obedecer igual. Qual a vantagem de jogar a soberania de Deus no lixo, simplesmente porque você vai ficar bravo agora com Deus, porque se você não é livre, Deus está fazendo aquilo com você, mas de qualquer forma você não é responsável por o que você faz? Se você é livre ou não, você não tem que tomar a decisão certa igual? Você não tem que tomar... Então, qual é o sentido de reclamar sobre Deus ser soberano ou não? Eu tenho que escolher ou não tenho que escolher? Eu tenho que escolher ou não tenho que escolher? No final de contas, não estou falando que não faz diferença nesse contexto, estou falando na responsabilidade. Na questão da responsabilidade, você tem que decidir o que é correto, independente se você é determinado ou não. Então a questão do autor do pecado, ela entra que a objeção do autor do pecado é irrelevante. Entende? Porque se Deus causa metafisicamente todas as coisas, ou ele não causa metafisicamente todas as coisas, quem é o louco, como o apóstolo Paulo diz,
que Deus é mais forte que nós não podemos contra ele. Está lá em Coríntios. Então quem é o louco que vai dizer, não, isso aconteceu, Deus quis isso, e vai falar contra Deus? Ele tem que ficar quieto. Se metafisicamente Deus determina ou não, a responsabilidade igual você vai ter. Qual é o lucro então de negar a soberania exaustiva? Nenhum. Não tem lógica. Não tem lógica. O diabo pode usar até a soberania exaustiva contra você. Mas e daí? Quem é ele e quem você é para discutir com Deus? Ninguém. Não há lucro nenhum. Não há lucro. A não ser, obviamente, para aqueles que insistem em tentar fuçar na metafísica. E com fuçar na metafísica, eu não digo em deduzir da Bíblia o que a metafísica, a Bíblia fala, que Deus determina tudo, cala a boca e você é responsável e deu. Essa questão é simples, não precisa fuçar mais. Para que fuçar e revirar a metafísica bíblica de ponta cabeça para tentar explicar o porquê disso, daquilo? Ah, com isso está apelando para um mistério? Olha, não estou apelando para um mistério. Deus causa e você é responsável. Acabou. Essa é a questão. A questão aqui não é o mistério. A questão é que às vezes o mistério é melhor do que se a galera que vai fuçar dentro da concorrência divina, da causa primária eficiente, que o homem tem que ter, porque se o homem não tiver, Deus o livre. Quem vai salvar Deus agora, se o homem não tem uma liberdade metafísica? Isso é um absurdo. A pessoa é uma religiosa, velho. No sentido mais podre do que a gente pode definir que é uma pessoa religiosa, não uma pessoa piedosa. A pessoa é uma pessoa lunática, mano. Porque ela fica obcecada por essa questão. Obcecada. No sentido em que ela não consegue descansar em Deus. Mesmo que dela tenha uma resposta bíblica. Não, Deus causa tudo e você é responsável. Ela vai ficar obcecada por isso e vai fuçar nisso de novo. Por que fuçar de novo? É que nem a questão da trindade. Deus é um em essência, em três pessoas, três centros de consciência. As três pessoas divinas são o mesmo Deus. Não é mistério, porque está revelado na Bíblia. Não é mistério. Não é difícil de entender. Agora, você pergunta, por que Deus é um em essência e três em pessoa e não um em essência e quatro pessoas? Qual o sentido dessa pergunta? É diabólica, carnal. É puramente, como se diz, uma questão irrelevante. Mas por que essa pergunta surge? Porque o homem, em sua razão autônoma, quer definir o que Deus é. Por que Deus tem que ser um em essência e três pessoas? Por que Deus não tem que ser um em essência e quatro pessoas? Não é o porquê, é o que Ele é. Só que a razão autônoma, ela vai aonde? Não, por que tem que ser assim? Não tem porquê, cara. É o que Ele é. Isso é eu sou o que sou. A mesma coisa a metafísica. Por que Deus responsabiliza? Por que... Cara, quando que você vai ter um relacionamento com Deus, cara? Quando você vai orar? Quando você vai ouvir um louvor? Quando você vai conversar com Deus como ele fosse seu pai? Quando você vai falar com Deus? Quando você vai se relacionar com Ele? Você levanta barreiras entre você e Deus por questões estúpidas que não vão te levar a nenhum lugar. E quando eu digo questões estúpidas, não a questão em si mesmo sobre o que Deus é, porque isso é bom, é teologia, mas a questão do porquê é assim. Se a Bíblia diz que é assim. Essa é a questão que eu vejo que o Jung, e por isso ele diz que não há mistério. Simplesmente, Deus causa tudo e você é responsável, acabou. Tá, mas tem que resolver ali uma coisa ou outra. Que resolver o quê, cara? Se tu é responsável, não interessa se tu é livre ou não. A Bíblia está dizendo que tu é responsável, velho.
Mas o homem quer saber o porquê. O porquê que não existe. O porquê que Deus quis. O porquê que é assim que Deus está se expressando, cara. Mas essas pessoas, elas são tão obcecadas com essas coisas, isso é carne, todos nós temos, que elas não conseguem desfrutar do Pai. Elas não conseguem desfrutar de Deus, porque Deus é só uma coisa a ser estudada exaustivamente por elas, não por prazer, mas porque elas devem saber o porquê das coisas. Meu filho pergunta, por que isso é assim? 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 Meu filho pergunta isso. Mas os teólogos perguntam o porquê quando a Bíblia já diz o quê e diz que é assim e deu. Isso não se faz. Isso não se faz. Isso é absurdo. Você questionar o porquê quando a Bíblia diz o quê. A Bíblia diz o que Deus é. Uma trindade. Não interessa. Tipo assim, mas por que Deus é uma trindade? Pelo amor de Deus. É o que Deus é. Eu sou o que sou. Você está procurando algo que não existe. Você está procurando algo que não existe. Porque não existe o porquê, o que ele é. Ele é porque ele é. Ele é a causa dos porquês. Ele é a explicação dos porquês de todos os porquês. E se você acha um porquê anterior a ele, você está querendo saber uma coisa que não tem. Ele é a revelação, ele é o Deus revelado. O Deus revelado, ele não depende da nossa razão no sentido autônoma para sustentar a existência dele, ou a fé, ou tudo mais. A apologética, ela leva a pessoa a pensar muitas vezes como incrédulo, de tanto que ela lida com o incrédulo. Então o que acontece? Ela muitas vezes, na apologética, sem perceber, não vê que ela está, na verdade, fazendo apologética para que ela mesma autoafirme a sua fé. Por quê? Porque ela vai de encontro ao incrédulo. E a incredulidade, ela é, e a murmuração, a incredulidade, ela contamina o ambiente onde você vai. Chega num lugar onde só tem gente incrédula para você ver como você vai sair de lá bem. A maravilha. Vai sair de lá depressivo, vai sair de lá pensando que tudo é uma merda. Por quê? A incredulidade contamina. Contamina. E quando você lida com apologética, você lida com caças de demônio, com pessoas ímpias, ateístas, com incrédulos de diversos lugares. E você não absorve da vida de Deus. Você se desgasta. Para quê? Para quê? Se você já sabe o porquê, se você já tem a resposta, que é Deus, é a palavra de Deus, por que você não desfruta de Deus? Você não gosta dele? Por que você não desfruta de Deus e você só fala de Deus? Ah, mas é assim. Porque a revelação de Deus, ela vai nos levar ao quebrantamento, à humilhação, ao reconhecimento de quem Deus é, a olhar não para nós mesmos, mas para Cristo, mas a procurar obedecer a Deus e ver nisso o quanto nós somos imperfeitos. Mas a teologia, infelizmente de muitos, é uma teologia sem fim prático, porque no final de contas se inventou a ideia de que a teologia, ela não se inventou a ideia não. É um fato que a teologia não deve ser pragmática, mas a Bíblia ensina que ela leva a fins práticos. A Bíblia ensina. Então a teologia, ela deve me levar a fins práticos. Quais são esses fins práticos? Paulo fala, Tito 1 e 2. A vida eterna que Deus prometeu antes dos Deus que não pode mentir,
prometeu aos eleitos antes dos tempos eternos, ele diz assim: o conhecimento da verdade que é segundo a piedade. E Paulo fala de novo: de fato, grande é, né, o lucro sobre a piedade, no sentido em que as pessoas tentam tirar lucro da piedade das outras. Mas a questão é que é levar a piedade, mas o que é a piedade da Bíblia? O que é isso? O amor à graça de Deus, a misericórdia, conhecer a Deus e ter Ele como si mesmo. Tem um louvor que fala que praticamente é uma mentira no sentido, mas é verdade quando você vê o fim, não o começo. Ele diz assim, ó, é do Osés de Paulo, acho, não sei. Ele cantava: eu te amo mais que tudo, mais que a vida que há em mim. Ele fala: eu te amo mais que a vida que há em mim. Só que isso, no homem natural, até o homem regenerado, como amo Deus mais que a vida que há em mim? No caso, isso é um amor que diz no máximo grau, ou seja, eu dou a minha vida completamente para Ele, porque eu sei que veio dele. Veio dele, eu amo Ele. Como eu vou amar Ele assim? Nesse sentido, de que esse amor vem de mim, é uma mentira se eu disser que eu faço isso. Mas quando nós vemos a graça e a misericórdia de Deus, e quão podre nós somos, o quão podre nós somos, então, e o quão Deus é Deus em si mesmo, Ele é aquele que não precisava criar nada. E Ele mesmo assim nos criou e nos preserva com todas as nossas podridões, porque nós pecamos em pensamentos, palavras e ações. Então nós vemos a graça de Deus, então nós damos tudo para Ele. Talvez em poucos momentos nós fazemos isso, mas isso é adoração. E quando nós fazemos isso em adoração, com o culto racional: ó Deus, eu sei que eu sou podre, um monte de coisa aconteceu, eu estou aqui, se você se quebra, se humilha diante de Deus, você tem uma experiência com Deus. Quantas pessoas têm uma experiência assim com Deus? Cadê a prática disso? Porque isso não se ensina em seminário, isso não se ensina lendo livro. Isso não se ensina, isso o Espírito Santo te ensina. Isso você, ao ler a Bíblia, ao perceber como os homens de Deus tinham aquela piedade real, que não é um farisaísmo que nem eu estava falando, que amavam a Deus e faziam as coisas para amar a Deus, ao ponto de perder a própria vida por causa disso. Por que os cristãos do primeiro século deram sua vida pelo Evangelho? Por que eles fizeram isso? Porque eles queriam ganhar a vida eterna? Não se ganha a vida eterna por obras, por amor. Eles amavam a Deus. Como eles podiam amar a tal ponto de morrer? A tal ponto de Pedro e João de se alegrar e dizer assim: olha, nós estamos felizes por sofrer por esse nome. Isso é uma pessoa que entende. Não foi salva pela graça, não tinha nada de bom nela. O que ela está fazendo ali não é para ganhar a salvação. Ela quer agradar a Deus. E ela ama a Deus a ponto de, se Deus quiser me punir, o que Ele quiser fazer, Ele pode fazer comigo. Como Paulo diz: não tenho nada, a vida em nada preciosa para mim. Então, irmãos, toda essa questão é teleológica. Deus se auto-revelando. E se Deus vai se auto-revelar, é evidente que todas as coisas que acontecem no mundo, elas devem acontecer porque Deus quis que acontecesse. E se Deus quis que acontecesse, elas não poderiam não acontecer. Isso é teleologia básica. Essa é uma questão lógica que quando você lê a Bíblia, de Gênesis a Apocalipse, você percebe. Na verdade, eu comecei a observar desde antes, desde que eu tinha 12 anos, eu tinha lido a Bíblia de capa a capa já tinha, depois eu li várias vezes, mas a gente percebe a teleologia nas histórias bíblicas, que a história vai se encaminhando para um curso, vai afunilando para onde Deus quer que ela vá. E você vai percebendo que vários atos daqueles que você percebe que não deveriam ser feitos, entre aspas, preceptivamente, eles estão ali por um propósito teleológico.
Então você começa a perceber isso examinando as Escrituras. Uma pessoa que analise as Escrituras de maneira sincera, sendo iluminada pelo Espírito Santo, usando a lógica simples, sim, ela vai perceber o fim teleológico das coisas. E quando ela perceber o fim teleológico das coisas, ela vai ser, digamos assim, obrigada a concordar que não existe possibilidade nenhuma das coisas não serem o que devem ser, ou seja, o que Deus quis que elas fossem. Então ela vai ter uma visão supralapsariana das coisas. Ela não tem como não ter uma visão supralapsariana das coisas. Não tem. Quando eu falei sobre o infralapsarianismo e a defesa que fazem do infralapsarianismo, que é Deus precisa de uma entidade para eleger, ou seja, Deus precisa ter aquelas criaturas como entidade em sua mente para depois ele eleger e tal. Isso não é decreto de Deus. O fato é que Deus tem tudo em sua mente eternamente, o homem, tudo está ali. A questão é o que ele estabelece primeiro como um fim teleológico, ou seja, o fato de Deus ter em mente um homem ou indivíduo X ou Y na sua mente para eleger, e ele não é uma entidade como decretada ainda, ele não precisa ter esse fim como entidade decretada ainda. Ele só precisa ter a concepção só. Ele não precisa ter como um decreto estabelecido. Por quê? Porque o que é estabelecido é o intento daquilo pelo qual eu vou fazer. Então vou dar um exemplo simples. Se eu vou fazer uma casa, eu estabeleço o alvo de fazer a casa. Eu não me preocupo se o tijolo tem 6 furos ou 8. Depois que eu estabeleço o fim teleológico, ou seja, aquilo que eu quero, então eu já tinha ideia, concepção mais ou menos do que eu queria na mente. Mas o tijolo, que é a matéria-prima, não é o que eu estabeleço primeiro. Quando o arquiteto vai fazer um projeto de uma casa, ele faz o projeto da casa. Primeiro a planta baixa e as outras plantas. Depois ele resolve os materiais que ele vai colocar. Enfim. O que é planejado é sempre teleológico. O Jung usa um exemplo. Quando um passarinho vai fazer um ninho, ele sabe que vai fazer um ninho. Instintivamente, ele constrói um ninho. Então ele pega os pedacinhos de pau e todas aquelas coisinhas que ele faz um ninho e constrói um ninho. Mas ele não, digamos assim, faz um ninho ou pega aqueles pedacinhos e depois raciocina o que ele vai fazer. Ele já tem um intento anterior, um propósito pelo qual ele fará um ninho. Isso é teleologia, o nome disso. Isso é supralapsarianismo, um exemplo simples. Deus sabe o que ele está fazendo. Essa é a questão. Isso é teleologia. Ah, mas aí tu está dizendo que Deus tem uma ideia concebida disso, daquilo. Sim, é evidente, mas isso não é o que ele estabelece primeiro, como um decreto, lógico, porque eu não vou me importar com um tijolo de 6 furos antes de me importar com a planta da minha casa. Isso é lógica pura e simples. E Deus faz isso. Inclusive o irmão Lucas hoje me mandou, hoje que eu ouvi o áudio dele, Jesus dando exemplo. Qual é o homem que vai construir uma casa primeiro, não calcula tudo que ele vai gastar, para que depois não zombem dele e dizem, esse homem começou a construir uma casa, mas não terminou. Ou seja, primeiro Deus estabelece o fim, como diz Isaías 46, 9 e 10, desde o princípio, então depois ele executa as coisas na ordem, queda, criação, queda, redenção, etc. Se você lê a Bíblia, você se torna um supralapsariano. Ah, mas isso não é supralapsarianismo. Dê o nome que você quiser para isso. Isso é supralapsarianismo teleológico. Eu explico isso, leio o meu livro, eu explico isso, também vou falar sobre vários assuntos. Tem coisas que você vê que são objeções muito estúpidas,
Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui, eu gosto de falar sobre isso. A ideia de que Deus precisa de um ente, por exemplo, eu quero escrever um livro, tá? Eu estou escrevendo, aliás, olha o marketing aqui. Estou escrevendo um livro. A ideia de que eu tenho que ter a ideia, a concepção da caneta antes e do papel. Por quê? Eu posso escrever o livro da maneira que eu quero, entendeu? Eu posso escrever o livro no computador, posso escrever o livro de diversas formas, tá? Então, a ideia de que eu preciso conceber como determinado, primeiro determinar que eu devo comprar caneta antes de determinar escrever um livro, é absurda. Quem é a pessoa que pensa primeiro, ou seja, não vão pensar. Quem é a pessoa que estabelece primeiro as características da caneta e a caneta como concebida antes de estabelecer como intento a obra que ele vai escrever? Ninguém faz isso, mas o infralapsarianismo acredita nisso. Por quê? Ele vem da ideia empírica de que Deus, eles falam como se Deus aprendesse. Deus, ele lida com as coisas físicas, ou seja, ele precisa visualizar a caneta antes de escrever o livro. Ele precisa visualizar um indivíduo eleito como criado, estabelecido. Ele não pode ter a ideia do eleito. Não, é o eleito. O Yuri lá tá agora. Não, elegi em Cristo. Pronto. Depois ele não. Agora decreta a criação. Não pode. Porque Deus tem que ter a ideia concreta como estabelecida, decretada da caneta antes de estabelecer o livro. É absurdo isso. Isso é um aristotelismo. Na verdade, acho que nem Aristóteles, porque ele define uma teleologia, iria cair numa besteira dessa. E, de fato, o supralapsariano Teodoro de Beza não cai nisso. Então eu fiz a pergunta para o cara, que eu faço toda a vida. Ele disse assim: você, para fazer um pão, você tem que ter uma padaria. Tem. Mas você tem que ter a padaria para fazer o pão. Tem. Aí eu disse para ele: tá, mas tu precisa de uma padaria para fazer um pão? Ou tu pode conceber o pão sem uma padaria? Em primeiro lugar. Ou seja, eu faço a padaria por causa do pão? Aí ele quebrou a cabeça. Daí eu disse assim, vamos lá. Quando Deus fez o trigo, Deus estabeleceu primeiro criar o trigo ou o que viria do trigo? O pão, tudo que se faz com trigo, farinha, etc. Isso é teleologia, cara. Ou seja, as coisas existem para um propósito. Deus não fez o trigo. Agora eu vou... ali, ó. Determinei o trigo. Pra quê? Não sei. Peraí, deixa eu pensar. Tá. Não, já sei. Esse trigo aqui, o cara vai fazer pão com ele. Entendeu? Absurdo, velho. Entendeu? Tipo... Cara, eu fiz o trigo, vamos fazer o pão, cara. Então o que eu pensei primeiro? Eu tenho que alimentar o homem. Daí ele disse, não. Isso aí é um humanismo. Isso aí é antropocentrismo. Antropocentrismo, eu disse, mas quem vai ser glorificado quando o homem comer o pão? O homem vai glorificar a si mesmo, glória a mim, porque eu fiz o trigo e fiz o pão. Não. O homem é a coroa da criação divina, mas ele é o último a ser criado. Quando Deus determinou criar o mundo, ele determinou criar tudo e não pensar que o homem iria encabeçar tudo antes? Ou seja, o fim teleológico, primeiro, era a criação por si mesma e as coisas por si mesmas, sem o homem como cabeça, queria encabeçar elas, ou as coisas, elas existiam porque o homem iria representar Deus, expressar ele e glorificar ele. Isso aí... Não. Isso aí é antropocentrismo. Eu disse assim, não, cara, tá brincando comigo, velho. Como é antropocentrismo? Isso é Bíblia, cara. Deus fez o homem para ser glorificado através dele. Entende? E o homem representa a imagem de Deus. Ou seja, tudo que Deus fez no mundo, eu citei Calvino. Claro, porque ele é o ortodoxo, o único do Brasil. Então eu citei Calvino. Que Calvino diz que Deus fez a criação e nela Deus demonstra o seu amor para o homem com o fim de
que ele seja glorificado, demonstrando seu amor e graça para o homem. Isso não é antropocentrismo. Isso é Deus cuidando da necessidade da sua criação, aquela que ele fez, a sua imagem, que ele ama, e faz as coisas com um fim estabelecido, teleológico, das coisas, cara. Das coisas. Esse fim, então, ele deve vir antes. Isso é uma coisa simples da teleologia. Quando Deus cria o mundo, mesmo que ele crie em etapas, ele não cria as coisas pelas próprias coisas em si, mas ele cria pensando na coroa da criação, que é o homem. E outra, antes ainda de pensar na coroa da criação, que é o homem, ele pensa em Cristo, que é através da onde ele vai ser glorificado. Não estou falando de sequência de pensamento. O que eu estou falando é de estabelecer um intento. Porque, na verdade, Deus tem todas as ideias como se fossem internas na sua mente. A questão é o que estabelece um intento primeiro. Isso o supralapsarianismo explica muito melhor. Por causa da teleologia das coisas. Então, aí eu volto ao exemplo simples. O John tá aí. O exemplo simples é, vou escrever o livro. Só que antes de eu tentar isso, não, vou escrever o livro. Não, peraí. Não posso pensar. Não posso estabelecer esse intento antes. Não posso decretar escrever o livro antes. Peraí, eu tenho que decretar a caneta, cara. A caneta é super importante, mano. Ela tem que vir antes. Cara, se eu não tiver a concepção de uma caneta, velho, eu vou morrer, velho. Vou morrer, eu não posso ter. Eu não posso escrever um livro, cara, sem a concepção de uma caneta, velho. Tipo, eu tenho que ser obcecado, porque eu tenho que ver, não, peraí, eu tenho que ver, eu tenho que ser um empirista, velho. Eu tenho que ver a caneta aqui na minha frente, ter experiência ordinária da caneta e meditar nela, para que então, olhando a caneta agora, concebendo ela na minha mente, agora eu tenho a ideia de, através da caneta, fazer então o livro, entendeu? Tipo, o livro é consequência da caneta, assim como esse cara infralapsariano não conseguiu me responder. E o trigo, tipo assim, ele existe porque Deus fez o trigo e depois disse assim, agora eu vou fazer o pão, né? Tipo, agora já, o que é isso aqui? Essa plantinha aqui é... legal essa planta amarelinha e tal. Deixa eu pensar que fazer um negócio para o homem comer aqui, o pão. Vou tirar do trigo agora os elementos. Que absurdo, velho. Esse absurdo até não tem sentido. E a questão não é nem ser aristotélico, como eu disse, porque nem Aristóteles ser tão idiota. Ele não era, ele é inteligente. Porque o Beza não era, ele era supralapsariano. Porque não faz sentido, você tira a teleologia das coisas. Você tira a teleologia. Porque você cria um intento onde você precisa de uma coisa, digamos assim, substancial, intentada antes. É a coisa mais louca de todas, cara. É a coisa mais louca. É como exemplo da caneta que eu dei aqui. Ou posso dar vários outros exemplos. Entende? Então, a gente fala de autor do pecado. Primeiro eu vejo o fim teleológico. Por exemplo, como que Deus não vai ser o autor das coisas todas que acontecem no mundo, velho? Tipo, no sentido de autoria máxima. De que ele que planejou... não tem como, velho. Não tem como. É a mesma coisa que dizer que alguma coisa aconteceu ali que Deus, ele... Não é nem... Como eu vou dizer? Não concebe de maneira anterior aquilo. Então ele tem que reagir àquilo ali. Tipo, é um ato, mas pode ser um ato só no universo. Aquele negócio aconteceu que Deus não tinha o controle e propósito para aquilo anterior àquilo. Tipo, mas Deus tinha o propósito de reagir a uma coisa que aquela coisa que aquela criatura fez. E Deus agora é um oportunista que tem que lidar com aquilo. Então, tipo assim, não, peraí. Olha, vai pecar. Vai pecar. Já sei o que eu vou fazer. Eu preciso... Tem uma necessidade, misericórdia. Isso até é blasfêmia, cara. Deus não tem necessidade, mas eu preciso que ele peque. Eu tenho que permitir isso. Então, tem que estabelecer uma permissão que tem que acontecer. Porque eu preciso, no meu plano, revelar a minha glória, né?
Então o que eu vou fazer? Não, vou dar uma permitida aqui e tal, uma permitida certa. Aí eles falam uma permissão. Uma permissão decretória. Vou usar uma permissão decretória aqui. Cara, não dá. Vou usar a permissão decretória aqui. E nessa permissão decretória, eu vou fazer o meu plano, que é revelar a minha graça, revelar o meu amor, revelar os meus atributos e a minha ira. A permissão decretória, entendeu? Tipo, pá, beleza. Então é só a permissão. Só que eu estabeleci revelar a minha glória a mim mesmo, né? Se um animal que nem tu, cara, não sabe o que é teleologia, vem dizer que eu tô chapado, cara, eu não dou nem a mínima. Enfim, cara, olha só. Se eu não estabeleci primeiro o que eu iria fazer no meu plano, ou seja, o fim teleológico das coisas, é evidente que uma permissão está sendo uma reação minha, aquilo ali como um oportunista. Então eu olho para aquilo que acontece por uma permissão e eu estou usando aquilo de oportunismo para revelar a minha glória. Só que se o meu intento anterior é me auto-revelar, como eu disse desde o princípio, me auto-revelar e mostrar quem eu sou, então, meu filho, não tem uma permissão. Porque o meu intento anterior é esse. E eu devo estabelecer esse propósito de maneira eficaz. Como que vai existir uma causa eficaz? Uma causa que tem eficiência própria, uma causa eficiente, fora de mim, do meu telos. Sendo que eu estou estabelecendo, em primeiro lugar, me auto-revelar e me auto-expressar. Porque Deus não tem necessidade nenhuma de criar o homem. E o que Deus faz nas suas obras, e isso está revelado nos Salmos em toda a Bíblia, é se auto-expressar e se auto-revelar na criação. Ou seja, a criação é uma auto-expressão divina. Responde aí, Joab, pro chapado, cara. Responde aí. Quer entrar num debate aí? Se eu devo me auto-expressar, e se eu quero, e eu crio as coisas, porque Deus não tem necessidade. Deus criou o mundo sem necessidade. Não existe necessidade em Deus. Ok? Deus não tem necessidade. Deus criou porque quis. E por que Ele quis? Porque Ele quis expressar a sua glória. Ele é o eu sou, é o que eu estou falando desde o princípio. Isso é autoexpressão, autorrevelação. Tudo que Deus faz no mundo é uma autorrevelação, é autoexpressão. Ok? Ok. Então Deus está se autoexpressando. E esse é o propósito, esse é o telos. E para se autoexpressar, Ele quer expressar atributos como misericórdia, graça e todos os outros atributos. A gente pode botar ali ira, que Ele iria expressar também com os olhos de ira. Ok? Então a criação é uma autorrevelação divina e uma autoexpressão dele a priori. Por quê? Porque não existe necessidade em Deus, não existe. Deus quis, então é uma autoexpressão. Por que eu quis? Eu estou me autoexpressando e me autorrevelando, eu quero me mostrar, eu quero fazer, quero me autoexpressar. Ok? E através dessa autoexpressão, da sua própria autorrevelação, para a criação e na criação de quem Ele é, porque o autor se expressa em sua obra. Isso é teleologia também, entra um pouco na teleologia. O fim da obra é a expressão também do autor. Como o pecado vai ser uma mera permissão, como olhada ali, não tem, é absurdo. É absurdo você falar isso. Absurdo, entende? Você vê o Deus com o propósito de revelar a si mesmo, olha para a criação, então eu quero me expressar, eu tenho que mostrar misericórdia, eu tenho que mostrar graça, tenho que mostrar ira. Alguém tem que cair. Se ninguém peca, eu não posso mostrar graça. Não, mas então eu vou permitir só. Mas se eu permito só, pode não acontecer. Ou não? A não ser que eu garanta nessa minha permissão que isso vai acontecer. Aí eles dizem com a permissão decretória. Mas espera aí, se eu garanto nessa permissão que isso vai acontecer, já não é uma permissão. E já não poderia acontecer de outra maneira. E se poderia acontecer de outra maneira, eu precisei
depender que aquela criação respondesse ao meu propósito para isso acontecer. Cara, filosoficamente isso é absurdo. E por isso que eu tô rindo sim, cara, e vou dar risada mesmo. E chapado é tu. Eu dou porque é absurdo. É absurdo. Deus simplesmente é um cara que, na visão deles, que progride em conhecimento, olhando para a criação, reagindo àquilo, sem um fim teleológico. E o fim teleológico, no máximo, é uma resposta de Deus àquilo. Isso é absurdo, cara. Isso vai contra tudo que a Bíblia ensina sobre quem Deus é. E Deus já se torna agora vítima de uma permissão que, se não acontecesse, não podia se autoexpressar. Ou seja, não é Deus mais. E aí? Que Deus é esse? Não é o da Bíblia. Que precisa de permissão. Que precisa observar um ato isolado para poder fazer. Isso é absurdo. Infralapsarianismo é absurdo, cara. É absurdo. E se a pessoa vai abraçar o infralapsarianismo, cara, eu ainda não sou uma pessoa ferrenha nisso, cara. Não sou. Como eu falei desde o princípio, a questão principal é intento. Isso eu sempre falei desde o princípio. Já chamei, simplesmente sumiu, não sei, desapareceu aí. Não me respondeu nenhuma pergunta. A questão o intento é o mais importante, ok? O intento é aquilo que eu quero. Então, por exemplo, eu vou escrever o livro porque eu quero passar a minha ideia teológica, né, sobre o assunto X. Então, eu tenho o intento anterior do porquê eu vou escrever o livro. O intento é passar, expressar a ideia teológica que eu tenho das Escrituras. E por isso que um autor escreve. Esse intento meu, ele vem antes de eu pensar em uma caneta. Cara, se eu que sou um ser humano, penso primeiro na obra final e no fim teleológico, porque Deus não vai planejar as coisas assim. Ou ele é igual a uma criança, ou como Jung diz, o infralapsarianismo faz Deus mais burro que um pássaro. Porque um pássaro sabe o que ele vai fazer quando ele pega os elementos para construir um ninho. Ele intuitivamente sabe que vai fazer um ninho. Isso é teleologia. E até Aristóteles defende a teologia das coisas, que as coisas foram criadas por um telos. Isso é filosofia básica. E até o supralapsarianismo do Teodoro de Beza, que era aristotélico, defende uma teleologia, porque não tem como escapar disso. E se você lê as Institutas de João Calvino, ele tem uma ideia de teleologia. Mas os calvinistas de hoje, eles não têm, porque eles pensam que Deus não pode fazer isso. Que coisa absurda. Que graça que teria eu ser um calvinista se não for para ter um Deus overpower como a Bíblia diz que Deus é. Que graça que tem abraçar o calvinismo se não for para abraçar um Deus que controla o mal, o diabo, o pecado e tudo. Que graça que tem abraçar um calvinismo de plástico. Pra que eu vou virar calvinista? Ficar brincando de que Deus... Não, decreta tudo, não decreta tudo. Ficar pulando em cima do muro. Que graça que tem eu ser uma pessoa com ânimo dobre, que não vai tomar a frente daquilo que... Não, é assim, deu, que a Bíblia diz, acabou. Que graça que tem. Porque não tem graça nenhuma. Simplesmente eu abraço uma doutrina e para fazer com que ela se encaixe na maioria do senso comum e na maioria da intuitividade ética das pessoas, eu digo que não é assim. Porque, afinal de contas, seria errado se eu dissesse que Deus determina um estupro.
Porque afinal Deus estaria em maus lençóis e eu teria que dar 10 zilhões de explicações para o ser humano. Porque Deus faz isso. Porque afinal os crentes agora são ateístas que fazem esse tipo de pergunta. Porque quem faz esse tipo de pergunta é um ateu. Porque um ateu não sabe quem Deus é. Porque um ateu não sabe que Deus é o oleiro e ele é um barro. Na verdade ele sabe, mas não quer. Às vezes sabe, né? Mas um crente, eu tenho que explicar para um crente que Deus é a coisa mais absurda de todas. E não é à toa que o Wissam Chung diz que essas pessoas são estúpidas. E às vezes parecem que elas ficam possuídas por um demônio estúpido e elas não conseguem pensar direito quando se trata da questão da soberania divina. E realmente não. Isso tudo é questão lógica. Mas, por medo, por receio, e eu entendo às vezes por temor, não vão adiante até o fim lógico das consequências últimas da sua própria teologia. Por quê? Para agradar os homens. Então eu fico agora na minha teologia até aqui. Porque eu tenho que manter a minha confessionalidade. Porque isso é mais importante do que eu descobrir quem Deus é. É mais importante do que eu saber quem Deus é na Escritura. Quem Deus é, o Deus que fala e acontece e acabou e que determina e deu. É muito mais importante eu manter uma porcaria de uma ortodoxia do que eu conhecer a palavra de Deus. Uma ortodoxia entre aspas, porque a ortodoxia é aquilo que a doutrina bíblica diz. O deducionismo bíblico diz. É muito mais importante eu ter uma confessionalidade do que eu examinar e procurar conhecer e continuar conhecendo a Deus. Por isso que quando Gordon Clark vai debater com os infralapsarianos, tá? Quando Gordon Clark vai debater, infralapsarianos, com os vantilianos, ele expõe que não existe paradoxo entre a soberania divina e a responsabilidade humana e que não existe problema insolúvel. Eles ficam loucos porque não, isso não pode acontecer. Isso é um mistério insolúvel. Você está querendo entrar dentro da, como se diz, da incompreensibilidade divina. Você está quebrando a incompreensibilidade divina. E Gordon Clark refuta eles, mostra que não era isso que ele estava fazendo. Então, o Roexema tem algo que ele diz sobre esse diálogo, que é muito interessante. Se você não viu, veja. Ele fala assim, isso é que realmente é um mistério. Isso é um problema insolúvel. Não o fato de Gordon Clark responder às objeções sobre a soberania divina e a responsabilidade humana, mas que seus amigos teólogos estão querendo impedir ele de fazer teologia. Por causa de uma ortodoxia, por causa de uma confessionalidade, ou melhor, nem pela confessionalidade em si, por causa do temor dos homens. E é por causa do temor dos homens e do medo que as pessoas são inibidas e que elas são oprimidas pelo diabo. É por causa do temor dos homens que as pessoas não dão sua opinião e elas são tímidas. Existe uma forma de temor e existe medo. Temor eu tenho a Deus. Eu tenho temor a Deus. Eu tenho muito cuidado com o que eu falo. Por exemplo, você vai ver poucas vezes eu falando sobre Deus ser o autor do pecado, que nem esse vídeo eu estou falando aqui por cima. Por quê? Eu tenho as minhas próprias limitações. Eu entendo, mas vou até ali. Na questão do ocasionalismo, explico o que é. E explico, mas eu tenho umas limitações que o Chung não tem, sem controle. Então eu conheço as minhas limitações, isso é importante. Isso é temor. Mas quando eu leio um autor que é superior a mim, como o Clark ou o Chung, entendo o que eles estão dizendo, eu digo, não, isso não tem problema nenhum. O cara está fazendo uma afirmação lógica, e se eu não tenho capacidade de explicar que nem eles, eu prefiro não explicar. Então eu simplesmente posto o texto deles e explico em cima do que eles falam. Porque eu não tenho essa articulação que eles têm. Nesse ponto. Isso eu não estou me diminuindo, eu estou reconhecendo meu limite. Agora, eu dizer que o cara é um herege sem examinar o que ele escreveu, eu não vou falar porque eu ia falar um palavrão aqui. Cara, se eu vou acusar alguém sem examinar e sem refutar aquilo, eu sou um otário, um babaca, entendeu? Esse é o problema da ortodoxia, entre aspas, da tradição. Então, quando se levantam pessoas que têm um gênio muito forte dentro da igreja
e que são ferrenhas na dogmática, né? No dogmatismo, como esses homens, você tem sempre uma resistência de um público que, por algum motivo de inveja, digamos assim, se levanta contra. Você tem isso na história bíblica. Você tem Saul. Saul foi ungido por Deus, embora a gente saiba que ele não era eleito para ser o rei de Israel. Mas os homens disseram o quê? Como é que vai reinar o filho de Quis entre nós? Então, a primeira coisa que as pessoas fazem, por inveja, simplesmente, não, o cara recebeu, né, algo diferente. Saul recebeu unção de rei, foi rei de Israel, mesmo sendo o capo que ele foi. Ok? E ele recebeu essa capacidade de Deus para ele reinar. Então, o que eles fazem? Eles simplesmente, não, como é que esse homem vai reinar? Não pode. Mas a Bíblia diz que Saul se fez de surdo. Ali é uma coisa louvável que Saul fez. Por que dar bola para esses idiotas? Né? Agora, você tem outros homens, você tem Davi. Quando foi ungido, ele foi ver a batalha. Os irmãos dele. Conheço o coração de você. Você veio aqui só para ver a batalha, porque você é assim, assim, assim. Só vê o lado ruim. O ser humano é assim. Você quer isso, aquilo. E que Davi vai lá e mata Golias ainda por cima. Mas enfim, que pretensão é essa que Davi tinha de ir lá para a guerra? Afinal, ele era o caçula. Então, quando você tem alguém que se levanta e simplesmente diz assim, não, eu vou pegar e vou fazer, eu vou resolver isso aqui. Então, tem uma questão teológica insolúvel, um paradoxo do problema do mal. Não, ninguém pode dizer que resolveu. Não. Se eu não resolvi, tu não pode resolver. Ou seja, eu aplico a minha alimentação à sua capacidade, porque eu tenho inveja. Isso acontece. Jesus foi morto porque os judeus invejaram ele, o ministério dele. E a graça de Deus e os dons que Deus dá sempre levantam inveja do diabo e dos filhos dele. Então aquela pessoa que ela é esforçada, que ela é uma pessoa, digamos assim, que estuda, que quer buscar mais de Deus, que quer explicar, que se destaca. O que eles vão dizer? Esse cara quer receber elogio, esse cara quer sempre. Entendeu? O mundo todo vai atrás deles, falam de Jesus. Quem esse cara pensa que é? Da onde ele veio? Lá da Galileia? Mas da Galileia vem coisa boa? Não. Por quê? Porque o homem ele quer receber elogio. Ele está preocupado com o que os outros homens vão pensar. Então, se ele não segue um instinto da manada, ele já é tirado dentro dela como um leproso. Só que na igreja cristã isso não funciona. Por exemplo, o apóstolo Paulo, ele não estava entre os discípulos quando Jesus estava na terra. Depois que Jesus sobe aos céus, ele persegue a igreja ainda, e Jesus aparece para ele e se converte. Quando ele se converte, eles ainda têm medo dele e praticamente eles excluem. Se você ler o relato de Atos, você vai chegar na conclusão que eles mandaram Paulo para outro lugar. E lá ele ficou muitos anos. Por quê? Porque eles não gostavam de Paulo. Porque ele tinha aquela personalidade dele. Ou seja, Deus converteu ele, mas ele continuou sendo quem ele era, no sentido em que, tendo a personalidade que ele tinha. De discutir, dialogar, a ponto dele fazer isso de costume. A Bíblia diz que de costume ele ia para a sinagoga discutir as escrituras. Então, Paulo era assim. E quando ele vai ser, digamos assim, batizado por Ananias, antes disso, Ananias diz, Senhor, o que você vai fazer? Esse homem, ele mata o teu povo. Eu vou lá batizar ele, mas ele vai me matar. E Deus diz o quê? Ananias, este para mim, instrumento escolhido. Ou seja, não interessa o que o homem está vendo. Interessa o fim teleológico que Deus tem para aquele homem. Então, Deus pega Ananias, leva
até Paulo, e Paulo então abre os olhos, a Bíblia diz. Então ali as escamas caem, aí se converte tudo. Depois ele fica anos, eles afastam o apóstolo Paulo. Anos. Quem vai buscar ele é Barnabé, lá na cidade dele, porque Antioquia começa a crescer e busca o apóstolo Paulo. E aí então Paulo começa a ter uma notoriedade na igreja de Antioquia. Mas os próprios discípulos de Jerusalém, eles não queriam ele. E quando então você pega a história, você vai ver que Barnabé faz esse trabalho com o apóstolo Paulo e leva ele para o povo, para os apóstolos, apresenta ele. Depois ele é comissionado e ele faz tudo o que ele fez. Mas a questão é que quem se opõe a ele são os próprios falsos irmãos. Você pega a epístola dele. O problema dele maior era os falsos irmãos. Eu choro quando eu leio várias epístolas dele. Por exemplo, em Atos, quando ele vai viajar para Jerusalém e de lá ele vai preso, né? Ele diz assim para a igreja de Éfeso, que é a igreja que ele mais trabalhou. Ele estava entre os bispos de Éfeso. E ele fala, vocês cuidem da igreja de Deus que ele comprou com seu próprio sangue. E daí ele diz assim, porque eu sei que depois da minha partida se levantarão muitos lobos devoradores que não pouparão o rebanho. E eu penso que com lágrima nos olhos ele diz, até dentre vós vai se levantar. Ou seja, cara, estava no meio da igreja, porque o ser humano ele tem essa natureza corrompida. Então dentro da igreja você tem oposição, e dentro da igreja você tem, dentro da teologia você tem. A questão não é se eu quero saber a verdade mais. A questão é quem sabe mais. A questão agora é quem explica melhor, no sentido em que entra dentro da ortodoxia. Entendeu? Se alguém tem um entendimento que Deus deu, uma sabedoria que Deus deu, as pessoas não reconhecem. Mas como Pedro olha só, é bem diferente de todos. Por ter andado com Jesus, provavelmente, e porque Deus, o Espírito Santo trabalhou nele. Pedro é repreendido por Paulo, você lê em Gálatas. Mesmo assim ele não fala, ele não se opõe, ele reconhece. Embora ele seja uma autoridade, que eclesiasticamente falando seria mais autoridade que o apóstolo Paulo, se você pegar, porque ele era um dos líderes de Jerusalém. Mas ele fica quieto quando Paulo repreende ele, porque ele era repreensível. Ou seja, o cara está certo, eu estou errado, eu tenho que saber. Quando Pedro escreve a carta dele, a segunda epístola, Pedro não diz assim, não, Paulo é um cara arrogante, que acha que sabe tudo. Não. Ele diz, o apóstolo, como o irmão Paulo escreveu, com a sabedoria que Deus deu. Ele não fica ressentido, porque o apóstolo Paulo sabia mais que ele. E ele diz que as coisas que Paulo escrevia era difícil de entender. E se o apóstolo Pedro diz que o que Paulo escrevia era difícil de entender, era difícil de entender. Que os hereges pervertem para a sua própria perdição, ele fala. A questão é, ele reconheceu um dom que Deus deu para o apóstolo Paulo. Então a ortodoxia, ela é boa, mas se ela sufoca o trabalho do Espírito Santo, o ministério dele, no indivíduo, tanto na teologia como no evangelismo, em todos os outros aspectos, pastoral, ela se torna um problema, né? Isso vem também de uma deficiência da própria teologia, digamos, não a teologia dogmática, mas a teologia que as pessoas adotam. Então, deveria ser examinado, isso aí vai dar pau, mas não estou nem aí, deveria ser examinado desde todas as confissões que a igreja professa, né? O que impede esse tipo de coisa. Agora, eu não acho um perigo as confissões, porque as próprias confissões elas se mantêm como um norte e não como uma palavra final. Entende? Só que as pessoas elas são tão religiosas e farisaicas que elas se prendem ali. Então, como elas querem mostrar que elas sabem tudo, porque é o seguinte, tem assuntos que eu domino menos que outros. Então, por exemplo, assim, para cristologia, para escrever sobre cristologia, eu entendo, mas não como o Brício, por exemplo, um irmão. Aí eu perguntei para ele, Brício, eu vou te mandar um texto, tu me fala o que tu achou, porque tu entende mais sobre isso. Eu mandei para ele disse, tá bom. O que tu acrescentaria? Eu perguntei para ele. Eu acho que tu deveria falar sobre isso. Aí eu, bom, mas eu não entendo sobre isso.
Aí ele, tá, eu vou te mandar um texto meu, tu pode botar no teu livro, não tem problema. Ah, tu autoriza. Pronto. Porque eu não conheço como ele conhece aquele assunto X. Então, eu tenho limitação naquele assunto X que ele não tem, embora eu domine o geral, não domino a profundidade naquele assunto X. Então, eu reconheço que ele entende mais que eu aquilo. Agora, por exemplo, ele, quando vem falar sobre determinismo, ele pergunta para mim, como eu respondo X questão? E eu ensino ele. Então, isso é uma coisa intercambiável. Ele me ajuda, eu ajudo ele. Ele sabe umas coisas que eu não sei, eu sei coisas que ele não sabe. Assim eu aprendo ele também. Agora, essa galera ortodoxa pega tudo em geral, então elas querem conhecer toda a teologia. E aí elas têm um conhecimento geral, que não é profundo, por quê? Porque não vem, meu Deus do céu, de um mover interno do Espírito Santo nela. Aquilo não é uma paixão que ela tem de conhecer aquele assunto específico. Então ela quer conhecer sua predestinação. Por quê? É algo que Deus gerou ou é uma curiosidade dela? Para ela dizer que sabe mais, ou isso, ou aquilo. Então, esse é um problema que não tem como a gente controlar. Então você tem várias pessoas, como um gado, vamos dizer assim, que tudo bem, ótimo, que tem a ortodoxia, é melhor que não tem, é melhor que tenha confissões do que não. A questão é, no ponto específico, onde você está trazendo algo que é, digamos assim, para a concepção deles inovador, mas que é desafiador e que resolve um problema, eles já te pegam e travam. Porque eles não têm a capacidade de entender aquilo. Entende? Então você vai ter problema. Então você pega simplesmente o termo autor do Vicentião, de autor do pecado. É uma bomba. Por que é uma bomba? Porque simplesmente o termo autor do pecado é usado na Confissão de Fé de Westminster para dizer que Deus não é autor do pecado. Aí você vai definir o que é autor do pecado na Confissão de Fé de Westminster. A Confissão de Fé de Westminster não define de maneira abrangente o que é autor do pecado. Liga isso com uma liberdade de contingência, mas não explica nem o que é liberdade de contingência. E o Gordon Clark fala sobre isso na explicação dele. Enfim, irmãos, falei demais, eu ia falar só sobre uma coisa, acabei falando um monte de coisa. Vou deixar esse vídeo salvo. E amanhã eu vou... Acho que eu vou tirar uma folga. E qualquer coisa vocês me chamem aí. Eu vou fazer um merchan do meu livro aí no finalzinho do vídeo. Então, você vai comprar o meu livro ali. Vai ficar pronto em outubro, acredito que sai antes. Né? Eu não vou fazer com pressa porque eu não quero fazer porcaria, então estou fazendo com muito cuidado. E eu vou passar para muitas pessoas, amigos meus, né? E analisarem ele logo depois que ele for escrito, darem sua opinião, sua posição sobre o assunto, ok? Fiquem na paz, Deus abençoe vocês, vou nessa.